Babé, é a minha morada. Do caboclo Jacipé, cadeia Surubabé. Do caboclo Jacipé, cadeia Surubabé. Saudações indígenas. Hoje iremos dialogar sobre o tema Território de Zorobabé, História, Memória e Vivência do Povo Tuxá. Curso Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena, componente curricular, História da Educação Indígena do Brasil. Docente Mariane Nascimento dos Santos. Semestre letivo 2020.1, quarto período. Discentes Carlos Alberto Cruz Fonseca, Zarrati Afé Jurum Tuxá. Elizabeth Cruz Santos, Elizabeth Apaco Afé Jurum Carraté Tuxá. Tariana Vieira Almeida, Lânia Afé Jurum Tuxá. E Tatiana Araújo dos Santos, Tatiane Cataá Afé Tuxá. Carlos, porque o nosso povo entende que o Zorobabé faz parte do território Tuxá? Na história oral do nosso povo, o povo Tuxá habitou primeiramente a ilha Zorobabé. Em decorrência de uma enchente, nosso povo se viu obrigado a subir o rio e migrar para o local onde era a antiga aldeia, antes da enchente, né? Dentro dali da região onde hoje é localizada a atual aldeia. O que acontece é o seguinte: o território dos índios rodeleiros, por conseguinte o povo Tuxá, era um território gigantesco. Só que por conta das missões, da expansão dos currais de Garcia Dávila, o povo ou os povos que habitavam, ainda não há um consenso, mas era considerado o povo rodeleiro, os indígenas rodeleiros, foram distribuídos em missões. Aí tem a missão de Rodelas, a missão de Surubabé, e aí realmente aconteceu essa enchente, em determinada época, que obrigou que os indígenas que estavam ocupando essa missão Zorobabé, migrassem para a missão chamada Missão Mó, que era a missão de Rodelas, né? que foi uma das últimas missões a ser extinta. Mas a ligação do povo Tuxá com o território do Zorobabé não se deu só em razão dessa questão das missões, já que o território dos índios rodeleiros, por conseguinte, o povo Tuxá, era gigantesco, abrangia aí 5 estados do Nordeste. Essa ligação, ela vai muito, muito além disso. Desse território, não só na ilha, como na margem, né, onde hoje nós estamos localizados, bastante, vamos dizer assim, bastante espiritualidade, de tradicionalidade do nosso povo. Na época, teve uma arqueóloga que veio fazer alguns trabalhos na época, quando foi da enchente, e aí encontrou várias urnas funerárias, que na nossa história oral também, coloca que a ilha Zorobabé, né, o território Zorobabé, era local de sepultamento. Elizabeth, diante, né, desse contexto, dessa realidade que foi exposta agora por Carlos, eu gostaria de saber assim, qual a importância, né, que esse território, né, o de Zorobabé, tem como você como indígena Tuxá. O território Zorobabé, né, a importância dele para o nosso povo não é apenas uma importância física. Ela vai muito além de tudo isso, né? Porque aqui onde estão nossas raízes, nossa ancestralidade, né? Está impregnada em cada árvore, em cada pedra, em cada movimento que acontece dentro do território. Isso a gente presencia no dia a dia, na vivência, né? Faz parte da nossa espiritualidade, é aqui onde a gente vem recarregar as nossas energias, né? Onde praticamos o nosso ritual do toré, da ciência, é onde a gente busca as nossas forças para dar continuidade a essa luta. Então, essa importância vai muito além. E cabe colocar que, diferente do que muitas pessoas possam pensar, pessoas que não têm conhecimento, aqui os Tuxás se levantaram para o território agora. Isso não é verdade. Como foi colocado, Zorobabé sempre pertenceu ao povo Tuxá, sempre fez parte desse território. Como eu coloquei, o território era muito grande. E era uma missão. Só que o nosso povo sempre teve
a gestão, ou como é que eu posso colocar? Sempre utilizou de forma tradicional esse território, aqui do Zorobabé. Seja no ritual de passagem, seja como território líquido, onde locais de pesca, ou locais da época da caça da capivara, que era um festejo tradicional do nosso povo, tanto na coleta de ervas medicinais para os rituais e também nos cultos, porque isso é de entendimento geral, que aqui é local de sepultamento dos nossos antigos. Então tem um respeito e tem uma força muito grande. Então alguns rituais eram praticados nesse território, nessa área. Desde criança, né, sempre fui ligada muito aos rituais e sempre ouvia meu pai, o pajé Armando, o Apaco, falar que mesmo habitando as ilhas, principalmente a Ilha da Viúva, que foi a única que nos restou, o nosso povo sempre vinha aqui ao território em busca de ervas medicinais, nunca abandonaram essa terra aqui. Eles sempre estavam aqui, né, em busca dos mantimentos que eles precisavam, que lá na ilha não tinham, mas aqui no território sempre teve. E eles sempre estavam aqui em busca desses materiais. Quando o Beta coloca essa questão da ilha, como foi a ilha que nos restou, o nosso povo tem um território muito grande, território gigantesco. Só que aí nós temos um século de apagamento. Que eu digo apagamento assim, os povos indígenas têm esse processo de apagamento, isso é notório. Mas o povo Tuxá em particular, ele tem 100 anos de apagamento histórico. Nós entramos na história ainda no primeiro século, né, de invasão. E aí, em 1558, se eu não me engano, já se falava dos indígenas rodeleiros e, posteriormente, em 1669, teve o primeiro contato com os índios aqui, contato documentado realmente de fato, que quando começou as missões de São Francisco. E aí até 1700, quando o nosso povo aparece com etnome, o Tuxá, anteriormente era tratado como índios rodeleiros, 1700 aparece quando o antropólogo andou aqui, eu não lembro bem se era Orrental ou era de Mendaju, já encontrou os povos indígenas que aqui habitavam, se referindo como povo Tuxá. E aí nós tínhamos domínio dessas ilhas, eram 32 ilhas, se eu não me engano, eram 32 ilhas. E aí nós sumimos em 1700, quando inicia 1800, nós somos apagados da história, não tem nenhum documento, pelo menos que nós tenhamos acesso, que fala sobre o nosso povo. E aí, quando chega o SPI em 1900, aí, nós aparecemos novamente na história escrita, positivada, só tendo a Ilha da Viúva e em vias de perdê-la. E aí é muito interessante isso, dessa questão desse apagamento, mas apagamento é documental, mas nosso povo estava aqui, estava em luta. Nosso povo fazia gestão do território, mesmo com ameaça, mesmo com toda a violência. E já na época já tinha o nosso povo já fazia esse requerimento dessa área. Na década de 60 tem um requerimento do nosso povo no cartório de Itacuruba solicitando o território do Zorobabé como pertencente ao povo Tuxá. E aí, nessa questão toda dessas violências que nós sofremos, nós conseguimos, através do capitão João Gomes, que fez uma viagem, um esforço gigantesco para conseguir. Foi a Rio de Janeiro a pé, uma viagem que durou cerca de um ano, conseguindo através de muita luta ainda, conseguir demarcar, por assim dizer, a Ilha da Viúva como território Tuxá, sendo que era um povo gigante, que dominava uma extensa área, acordar em 1900 aí com apenas uma ilha e brigando pelo seu território, né? E se tratando da autodemarcação, quando o povo Tuxá acordou para vir morar aqui, vir ocupar esse espaço de fato, a gente tinha conhecimento que isso aqui era nosso, né? Isso aqui era nosso, vínhamos aqui pegar erva, sabemos que esse território é nosso, é sagrado para o povo Tuxá, mas quando realmente, que data foi que o povo Tuxá veio ocupar essa área aqui? Isso.
como eu falei, teve a questão dessa luta pelo território e ela se deu muito pela questão da migração de não indígenas para essa área. E aí tem esse requerimento na década de 60 ao cartório, querendo que passasse para a titularidade do povo Tuxá essa área aqui do Jorobabé. Só que, evidentemente, não foi atendida, né? Não era interesse não era e ainda não é o interesse dos chegantes aqui, dos poceiros, em ter esse território demarcado como sendo território do povo Tuxá. Mas assim, o povo sempre teve nessa luta. Só que o povo Tuxá se colocou efetivamente para defender esse território, para ocupar essa área, para vir realmente retomar, quando se viu na iminência de perder. O pessoal começou a cercar, a invadir, e aí quando nós vimos que íamos perder o direito, ter o nosso direito cerceado, de acessar esse local, de estar praticando a nossa tradição aqui, aí começamos a nos mover nesse sentido. E aí, em 2003, as lideranças redigiram um documento solicitando o repatriamento dos achados arqueológicos, que aqui é um sítio arqueológico, agora mesmo está sendo feito alguns trabalhos em relação a isso e já encontraram vários artefatos. Então, pedindo esse repatriamento desses achados na época da inundação e também a proteção desse local e a construção de um museu para conseguir manter esses artefatos, esses achados da melhor forma possível. Então, essa caminhada nos moldes do não indígena, de forma documental. Pronto, a palavra é essa, de forma documental. Começou em 2003. E aí conseguimos o apoio da UNEB, né, Universidade do Estado da Bahia, para enfrentar essa luta com a gente. E aí acabou não surtindo muito efeito e nós vimos que as coisas estavam se agravando e resolvemos realmente entrar na área. E aí foi em janeiro de 2010. Em janeiro de 2010 juntou um grupo de jovens aí, na época eu ainda era jovem, juntou um grupo de jovens para realmente ocupar. E aí se deu a primeira retomada. E nessa primeira retomada nós enfrentamos muitas dificuldades por conta que nós colocamos por conta dessa local, pressão, né? O espaço também, dessa onde pressão foi. que tinha com os munícipes. Nós decidimos colocar uma área um pouco mais distante, né? Porque aqui era uma área de banho e tal, o pessoal utilizava como banho. Até Ponto hoje. turístico, É um né? ponto Um ponto turístico. turístico até hoje. Né? E para evitar esse contato, para não gerar nenhum tipo de conflito, que a nossa ocupação desde aquela época sempre foi pacífica, colocamos lá uma área bem em cima, né, nas dunas. E aí teve uma questão de logística muito, muito forte, tinha que procurar trazer água na cabeça e teve que fazer ali a limpeza da área para vir as mulheres, para vir as crianças, porque era a área ainda que não era desmatada. Era área bruta, então teve que no mínimo fazer um acerto ali para ajeitar os ranchos. E os ranchos eram embaixo das árvores, não tinha nenhuma construção. Posteriormente nós conseguimos, através das parcerias aí de cota, comprar madeiras e conseguimos fazer algumas malocas pequenas, né? Só que aí o que acontece? Acabamos sendo incendiadas as nossas malocas, roubaram as madeiras, roubaram nossos utensílios, roubaram caixa d'água, roubaram cano. E aí enfrentamos várias dificuldades nesse período. Acabou que a retomada acabou esfriando. E aí nós vimos sempre para a área, mas não de forma muito efetiva, não de forma que eu digo assim... Como está atualmente hoje. Como está atualmente, como está atualmente. E vinha de forma esporádica para realmente... não deixar morrer esse espírito de luta. Nós sempre estávamos dentro dessa área, sempre estivemos. Só que no que diz respeito à retomada de forma mais concisa, ela acabou dando uma esfriada. Sempre estávamos aqui, mas não de forma mais enérgica, mais forte. Isso foi modificado em 2016, né? Não, 2017. 2017. Quando tem a decisão 31 de agosto de 2017. Quando tem a decisão do juiz federal, doutor João Paulo Pirobo de Abreu, da região
da primeira região, Justiça Federal de Paulo Afonso, que obrigou a FUNAI a fazer esse processo de demarcação. Só que aí, mais uma vez, o Estado omisso, o Estado moroso, e aí nós vimos que estava aumentando as ações do não indígenas, os olhos voltaram para essa área. Quando se fala em questão de demarcação indígena, nós somos expertos nessa área, né? Nós estamos há 30 anos mais de 30 anos lutando por terra. Então, quando se fala que aquela área vai ser para demarcação de terras indígenas, o pessoal cresce o olho e começa a ir para a área visando algum recurso, alguma... E a questão do turismo no município, onde essa área de Surubabel é muito conhecida por banhistas, né? E aí veio o interesse de construírem, havia o interesse de construírem resorts e outras, restaurantes e outras coisas. Aí a comunidade resolveu ocupar de fato, de modo permanente, né? E aí a gente decidiu fazer a demarcação com as nossas próprias mãos. E aí levantamos o limite inicial, né? Que esse limite é só para a proteção aqui que a gente chama da tartaruga, né? Que o nosso mapa parece uma tartaruga. Para ter um mínimo de área para estar lidando ali, porque o objetivo nosso aqui não é só permanecer, é de cultivar. Só que aí nós enfrentamos várias coisas, vários problemas aí, igualmente na retomada de 2010. Na retomada de 2010 foi um pouco mais violento, porque teve incêndio e várias ameaças. O que aconteceu foi que nós plantamos, temos as nossas hortas aqui. Cada clã tem suas hortinhas ali no fundo da casa, tinha uma horta comunitária, e nós fizemos cercamento com arame farpado, e acabou que alguns poceiros cortaram arames ou enrolavam arame para as criações entrarem, os animais entrarem, e acabou comendo, e a gente tinha muita dificuldade quanto aí. E nosso povo é tão pacífico, tão ordeiro, que só fazia tanger os animais para fora, colocar para fora da área. Se fosse em outros locais, acredito que se fosse o contrário, se fosse ao contrário, tenho certeza que se os nossos animais entrassem na roça na propriedade de algum desses poceiros, tenho certeza que os animais seriam abatidos ou envenenados, né? Como já aconteceu. E como ficou para permanecer aqui nesse território? Como a comunidade se organizou para vir para cá? Organização para a manutenção do território, para permanecer aqui. Isso. Tá. Como em 2010 eram ranchos embaixo de árvores, embaixo de catigueira, pereiro. E aí não tinha muito essa organização, ainda era da questão das lideranças e dos caciques. E aí, para posteriormente, quando a gente conseguiu ter uma estrutura mínima, fizemos um barracãozinho de madeira e palha com recurso rateado e com alguns recursos aí dos parceiros. Conseguimos uma estrutura mínima, fazer uma cozinha ali comunitária arranjada, um barracão para o pessoal dormir. Dormimos aqui em barracas de campo, em um barraco de lona. Ou redes, né? Em rede. E aí se pensou em uma organização por clã. E aí é onde surge o CONTAN aí, né? Onde foi dividido os plantões por clãs. Aí foram 11 clãs que aí revezam na salvaguarda e na manutenção da demarcação. Cada um vindo um dia, e aí o ciclo vai se renovando quando a última família vem no seu dia, o último clã vai no seu dia. Agradeço, né, a participação de todos, de Tariana Vieira, de Elizabeth e de Carlos Alberto. Eu espero que essa entrevista tenha apresentado um pouco da nossa história, né, dessa autodemarcação do nosso território, a importância que ele tem, né, para o nosso povo. E ele é um território sagrado que a gente vai continuar ainda defendendo a qualquer custo, como se diz. Como o próprio Carlos coloca, mesmo passados-se anos, fomos primeiro através de documentos, mas agora estamos através dessa ocupação, porque a gente sabe que esse espaço, como a própria Beta coloca, ele nos representa, ele é um espaço sagrado que a gente precisa proteger, né?
E obrigado. E saudações indígenas a todos. Inete.